Voltamos para o segundo bloco do programa Ecologia e Cidadania, hoje tratando um tema importantíssimo para uma cidade igual Belo Horizonte, a cidade que nós todos queremos, cidade que nós gostamos, a questão do urbanismo e o meio ambiente urbano. Estamos conversando com o arquiteto, com o urbanista, professor da Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais, Roberto Andrés, e com o engenheiro civil, com o ambientalista, diretor da EM Engenharia Consultoria Ambiental, engenheiro Ronaldo Mallar. Roberto, eu prometi, quando terminar o primeiro bloco, nós vamos conversar agora sobre Boulevard Arrudas, que é um nome bonito, né? Mas você, como arquiteto, como professor, faz crítica ao nome ou à realidade desse Boulevard Arrudas, que a gente não sabe se é marketing ou verdade? A tudo, né? Tudo? Boulevard, eu levo meus alunos lá todo semestre e a gente caminha. Mas antes eu peço que eles pesquisem o que é um boulevard. E boulevard não é um termo que vem da França, vem daquelas avenidas largas, com canteiros centrais grandes e muitas árvores no meio, né, de uma avenida desse modelo de urbanismo lá francês, ligado até o momento do Haussmann. E o que a gente vê aqui, na verdade, é o tamponamento do rio, né, assim, mais pista para automóvel, não é pista, nem pista para o transporte coletivo, para o transporte individual motorizado, que é o menos eficiente e o mais poluente por passageiro transportado na cidade, cobrindo um bem natural, paisagístico importante da cidade para esse tipo de tentar ficar tampando o sol com a peneira, porque isso não resolve a questão da mobilidade. Então é um nome cínico, né, infelizmente, e a obra ela é na contramão da história. Quando se começa o Boulevard Arrudas, em Seul, na Coreia do Sul, eles estavam demolindo os viadutos e as pistas que tinham sido construídas sobre o rio na década de 50. Então, em 2004, em Seul, está se demolindo o boulevard deles, o que eles chamam de boulevard. E em 2006, 2005, 2006, aqui a administração do Fernando Pimentel e do Aécio Neves iniciam o Boulevard Arrudas, que é o PMDB está falando ponte para o futuro, não é mais uma das pontes para o passado que a política brasileira fez. Então, é muito triste, assim. Infelizmente, a gestão atual do Márcio Lacerda continua uma obra completamente equivocada, tanto do ponto de vista viário quanto do ponto de vista ambiental. Roberto Simões usou dois adjetivos, cínico e também equivocado para a questão do Boulevard Arrudas. Mas o Mallar já comentou comigo, ele acha que lá também é uma questão perigosa, uma questão que pode explodir a qualquer hora. Ali é uma panela de pressão, Ronaldo Mallar? Ronaldo, é só passar lá, a pé, né, um dia como hoje, né, que está com falta de chuva, né, um período seco, você vai sentir o cheiro, o odor do gás, né, que vem daquelas grelhas, né, que estão ali na laje, né, de cobertura do Rio Arrudas, o Ribeirão Arrudas. Então aquilo tudo ali é gás armazenado ali. Então, alguma hora, algum momento, tiver uma faísca ou qualquer coisa que pode explodir. Como aconteceu já no Rio várias vezes, bueiros, né, boca de lobo explodindo, porque o gás está armazenado. Se tiver faísca, ou qualquer faísca de fogo, pode explodir. Então, ali está como um depósito de gás, que a qualquer hora pode acontecer um acidente sério. Né? Eu queria comentar agora com o Roberto, que ele é arquiteto, é urbanista, é professor da Escola de Arquitetura. Uma questão muito importante na política, Roberto, que eu fui vereador, o Mallar sabe disso, não sei se você sabia, e as pessoas chegam lá e falam assim, eu queria asfaltar a minha rua. As pessoas têm uma simpatia pelo asfalto, uma bem-querência com a questão do asfalto que eu nunca vi igual. Politicamente, ambientalmente, sou contra o asfalto, mas eu não tenho tanto argumentos técnicos. Eu queria ver a sua oposição em relação ao asfalto das cidades, lógico, inclusive Belo Horizonte. A gente já teve, né, na cidade uma pavimentação histórica, que a gente vê nas cidades históricas, a pavimentação do calçamento, aqueles calçamentos de pedra. As pessoas não gostam porque o carro não pode rolar tão rápido, né? Mas, na verdade, ambientalmente tem uma série de vantagens, né? Primeiro que aquece menos ali, o asfalto ele aquece muito com o sol nele, a gente vê isso. Se você estiver numa praça, se estiver na rua asfaltada, você vê que o calor é maior ali onde você está no asfalto. E segundo, que ele permite que a água penetre no solo, né? Então, o calçamento, a gente precisa voltar a ter permeabilidade no solo urbano. Os problemas de enchentes que a gente sabe disso aqui, eles são devidos ao fato da água chegar cada vez mais rapidamente no fundo do vale, graças à impermeabilização total do solo. E a gente tem também, eu acho interessante a gente saber,
Então fala para nós o que é interessante, Roberto. Ué, eu acho que a gente tem também a população com outro, tem a população que quer o asfalto, porque esse imaginário ainda está aí, mas a gente tem também a população hoje, eu queria citar o exemplo fantástico lá do Ribeirão do Onça, do pessoal do Comupra, que estão batalhando e estão indo à prefeitura, estão reivindicando, mas eles não estão reivindicando essas obras do passado, essa ponte para o passado, não, viadutos. Eles estão reivindicando um parque linear em torno do Ribeirão do Onça. E eu acho que é uma pauta que a gente tem que ajudar a defender e a dar visibilidade. Eles estão reivindicando as ciclovias lá em torno do Ribeirão do Onça, a limpeza do Ribeirão do Onça, que é um lugar maravilhoso. Eu estive lá algumas vezes esse ano com ele, nós organizamos uma praia lá durante o carnaval. Foram 1.000 pessoas chegar nessa praia. Um lugar lindo, onde o Córrego da Isidora encontra o Onça, Ronaldo, onde a gente gostaria de passar nossos domingos. Domingos de sol, as pessoas que moram ali perto, quem vier de outro lugar, árvores, passarinhos, rios passando. Só que os rios estão sujos. Então aí a gente precisa voltar para a Copasa, não sei se a gente pode confiar nela a respeito da divulgação da oferta de água. Eu sei que a gente não pode confiar, infelizmente, nos dados que a Copasa passa hoje sobre a captação de esgoto. Porque os dados que a Copasa passa, 95% de esgoto captado em BH, qualquer pessoa que conhece os córregos da cidade vê que não é verdade. Então a gente precisa de uma transparência maior com isso eu acho que com o surto de doenças que a gente tem hoje, zerar o esgoto nas nossas águas devia ser a meta de qualquer governante municipal, estadual, federal, urgente, para que a gente volte a ter um meio ambiente minimamente saudável. Alan, queria te perguntar, aproveitando a colocação do Roberto, mas de uma maneira ou de outra, hoje nós temos estação de tratamento de esgoto no Ribeirão Arrudas, temos estação de tratamento de esgoto no Córrego do Onça, alguma coisa melhorou, mas está parecendo naquela música do Martinho da Vila, né? É devagar, devagar, devagarinho. Está devagar demais a captação e tratamento de esgoto em Belo Horizonte, pela Copasa? Eu concordo com o Roberto, porque os dados que apresentam para a população não são reais, né? Nós que moramos aqui em Belo Horizonte, né? Praticamente a vida toda, nós conhecemos muito bem. Fala para nós, há quantos anos? Nossa senhora, muitos anos. Então, toca para frente, toca 60 para frente. anos. Toca para frente. Pois é. E o que a gente vê, né, é que não existe uma política, né, para melhoria disso, né? Nós já falamos sobre isso aqui, Ronaldo. O COMAN, o Conselho Municipal de Meio Ambiente, tinha que adotar uma postura de discutir com a população a macropolítica de meio ambiente de Belo Horizonte. Só fica discutindo se dá o licenciamento, se não dá o licenciamento. Sucatear o COMAN, sabe? Sucatear a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, né? Tirar as competências, várias competências do COMAN passado por Compur, sabe? Justamente para, sabe, tirar essa força de um Conselho Municipal de Meio Ambiente. Então, você não tem um plano diretor de meio ambiente para Belo Horizonte, é só remendo, apaga incêndio aqui. Nós já falamos sobre isso. A pior placa que eu já vi na minha vida, Qual que é a placa que você já viu aquela que tem ali na Prudente Moraes, fala assim, em caso de chuva, como é que é? Em caso de chuva, não passe nesse local, risco de morte. Pelo amor de Deus, como o poder público vai pôr uma placa disso, em vez de resolver o problema, pôr uma placa de risco de morte? Pô, isso é ele assinando, o poder público assinando a total incompetência, né? Omissão ou outras coisas também. Né? Nós vamos agora para um intervalo, voltamos daqui a pouco, comentando as coisas mais específicas, então, mais pontuais da cidade de Belo Horizonte, nesse contexto, né? Da questão do urbanismo, a questão do meio ambiente urbano. Voltamos daqui a pouquinho.